Muito boa tarde aí, alunos do segundo ano, tá? Vamos aí para mais uma aula. Ainda faltam dois temas para terminarmos aí o caderno do aluno do primeiro bimestre, ok? Nós fizemos aí uma divisão entre o livro didático e o caderno do aluno, mas estamos aí bem, tá? E vamos nas próximas 2 semanas aí, a partir do dia 8, resolvermos aí essa situação da nossa apostila do primeiro bimestre, ok? Então, o tema da aula de hoje é autonomia e liberdade. Bom, aqui o material utilizado para a aula, ok? O caderno do aluno do segundo ano, é o caderno verdinho aqui que vocês receberam. E vou trabalhar também mais uma vez aí com o livro de filosofia do professor Gilberto Cotrim e da professora Mirna Fernandes, ok? Então nós vamos aí dar sequência às nossas aulas, ok? Vamos lá. Bom, o capítulo começa aí, né? A apostila começa com algumas interrogações para vocês muito importantes. Então, nós vamos ler aí essas interrogações, essas indagações, para que vocês possam refletir sobre ela. Algumas coisas nós já trabalhamos sobre isso, sobre o tema, tá? Mas vamos lá dar uma reforçada. Primeira questão, ou como diriam alguns, primeira questão, vamos lá. Uma vida fundada em códigos normativos tem espaço para a liberdade? Segunda questão. Existe a liberdade? O que é autonomia? A existência de limites significa ausência de liberdade? Temos aí as perguntas de $1 milhão. Será que temos tudo isso? Será que a liberdade, a autonomia, dentro de todos esses pontos, dessas normas, desses códigos, permitem que nós exercitamos? Vamos ver o que os textos vão dizer. Trocando, eu às vezes apanho aqui. Vamos lá. As perguntas que foram feitas, tá? Elas podem ter aí um bom início para a nossa discussão, como diz aí o texto, um bom ponto de partida, que é a capacidade, a possibilidade de nós desenvolvermos a nossa autonomia e a nossa liberdade, tá? Eu não vou dar o conceito de autonomia agora, porque vocês vão pesquisar a palavra e também vão pesquisar aí o significado de liberdade, de solidariedade, tá? O que nós devemos compreender aqui e entendermos é o que significa cada um deles na sua verdade, na sua prática, tá? Então, vamos lá, continuando aí. Tem aí um trecho de uma música, tá? Que faz parte aí da nossa república, que diz assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos a tua voz. Bom, nós vimos lá um trecho, né, do hino da proclamação da República. A República vem aí do res publica, que significa coisa pública, ok? Então, esse hino aí da proclamação da República mostra a atividade, a definição política ou o objetivo político que ele tem, ok? Então, é importante nós conhecermos esses valores e aplicá-los no nosso dia a dia, que se chama aí de valor republicano. Bom, galera, vamos aí, tá? Continuando a nossa aula e vamos ver aí essa questão dos princípios que regem aí a República, né?
Então toda república ela deve entender e deve basear os seus princípios em alguns desses pilares que estão aqui. Nós devemos aí negar qualquer tipo de dominação de uma pessoa sobre outra, ok? Isso não pode ocorrer. A república não permite espaço aí para que uma pessoa se considere uma pessoa que domine a outra ou seja superior à outra. Tá? Não existe isso entre os cidadãos. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, devemos aí defender essas virtudes cívicas, essas virtudes civis, essas virtudes republicanas, tá? Não só defendê-las, como difundi-las, ampliá-las, defendê-las, expô-las, né? Apresentá-las para que nós possamos ter aí uma sociedade justa. Estabelecer também o Estado democrático de direito. Todos nós temos esse Estado de direito à ampla defesa, caso sejamos julgados, tá? Direito à proteção, enfim. A democracia deve ser participativa, todos nós devemos participar dela de forma efetiva, nas eleições, participando de movimentos sociais, da sociedade civil, enfim, todos esses órgãos aí, instituições que fazem parte da sociedade. Entender que existe o bem público e o bem privado. O bem público não deve ser utilizado para benefício próprio. As pessoas têm o direito de autogovernar-se, claro que dentro de acordo com a lei, respeitando os valores e os princípios da Constituição e a vida do outro e a propriedade do outro. Os governantes devem ser responsabilizados por seus atos, não estão acima da lei e da ordem. E, claro, a implementação de políticas públicas que venham aí a diminuir as desigualdades sociais, que são o grande flagelo de toda e qualquer sociedade, tá? Então, é importante que essas coisas aí sejam analisadas e superadas. Muito bem, vamos lá acompanhar aí a sequência da nossa aula. E a gente vai falar sobre esses valores que estão relacionados à vida pública, à república, né, à coisa pública. Bom, a democracia ou os governos, né, democráticos, eles devem ter como princípio dois pilares que são a liberdade e a igualdade. Ou seja, todos nós somos livres e iguais. E os governos são proibidos que atendam o serviço público, utilizem a coisa pública para benefício de alguns. Não. Como diz, coisa pública, deve ser atendido para todos. Vocês, como primeira parte das atividades propostas neste caderninho do aluno, neste tema que estamos trabalhando, vocês vão pegar uma folha avulsa, vão indicar quais dos princípios republicanos que vocês viram no slide anterior, está aí na apostila de vocês, e vão colocar qual deles está mais próximo do quesito ou do conceito de liberdade e vai justificar aí sua resposta, tá? Eu sei que vocês já vão perguntar quantas linhas, professor? De 10 a 15. Vocês vão expor aí como vocês entendem esse princípio, tá? Esses conceitos estão colocados aí, ok? Bom, e seguindo aqui a nossa aula, falando sobre liberdade e solidariedade. Liberdade e solidariedade deve ser entendida, tá, como uma ação que os utilitaristas trabalhavam bastante, que está colocada aí já. Né? Temos lá Stuart Mill, Jeremy Bentham, tá? Que foram aí grandes nomes do utilitarismo inglês, e eles vão dizer que a liberdade e a solidariedade elas devem beneficiar o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas forem beneficiadas com sua ação, mais justa, mais correta será a sua ação. Uma vida autônoma, tá? Ou seja, uma vida de autonomia, que essas horas vocês já pesquisaram e sabem que autonomia é a capacidade que você tem de fazer normas para você mesmo seguir,
ok? Deve se pautar na ética. E por que se pautar na ética? Porque, como vai dizer o texto aí, nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em uma sociedade e nossas ações têm influência na vida do outro. Pode intervir, como diz aí, de forma direta ou indireta, tá? Então, tomem muito cuidado e guardem isso aqui. As nossas escolhas para serem boas, as nossas ações para serem boas, elas devem beneficiar o maior número de pessoas e uma vida autônoma deve se pautar na ética, deve ser pautada na ética. Tá? Nossas ações não são ações que resultam apenas na nossa vida, resultam também na vida do outro. Bom, aqui, grande texto, tá, do Immanuel Kant. Não vou ler todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês vão se cansar. Mas em resumo, tá, esse texto ele fala sobre a nossa menoridade, que seria a minoridade por Kant, a nossa incapacidade de sermos responsáveis por nossas ações. Ok? Ou seja, nós não somos capazes de entender o mundo, entender as coisas, sem que o outro nos conduza, como está dizendo aqui. E, segundo Kant, o homem seria o responsável por isso. E por que ele não é responsável não quer ser responsável por isso? Porque ele não quer saber, porque isso é muito difícil. Então Kant usa aqui, né, o saper aude, não sei se falei certo, mas significa ousar e saber. Eu tenho que ter coragem de saber. Vamos seguindo. E Kant vai dizer que as pessoas não fazem isso, em resumo, por preguiça e covardia. Uma que é cômodo ser menor. Uma é cômodo eu não ter responsabilidade sobre minhas ações. E a covardia. Porque a partir do momento que eu assumo que eu tenho consciência, que eu posso criar leis para mim mesmo, velho, eu vou ser responsável por minha ação e isso vai dar muito trabalho e muita responsabilidade. É igual aquele cara que diz assim: prefiro ser um covarde vivo do que um herói morto. As pessoas não querem assumir as suas responsabilidades, tá? Então é muito difícil assumir. Eu deixo que o outro assuma por mim. Foi meu professor que falou, foi meu pastor que disse, foi meu médico que indicou. Eu apenas sigo o que me mandam fazer, porque eu não quero ter a autonomia de ser responsável por aquilo que eu escolhi. Bom, então o indivíduo que foi sempre preparado, foi sempre bajulado, foi sempre ali orientado a obedecer, a cumprir ordens, ele não está preparado para isso. Então ele deixa de lado e se mantém dependente de outros, dos que o Kant vai chamar de guardiões, tutores do conhecimento, tá? Então eu fico ali dependendo sempre da ação desses caras. E às vezes esses caras podem abusar da minha preguiça, abusar aí da minha inocência, tá? Então eu devo fazer uso público da razão. Eu devo abandonar, segundo o nosso amigo Kant, esses guardiões das grandes massas. Eu tenho que buscar, então, alcançar a minha autonomia e deixar a heteronomia de lado, que seria a norma vinda de fora, a norma vinda do outro. Para finalizar, então, vocês vão pegar o livro de filosofia, ok? E vão responder essas questões aqui. Ô, professor, você trabalhou com a apostila e vai pedir para responder do livro aqui. Eu fiz uma junção dos dois. Tem partes de exercícios que foram do caderno do aluno e parte aí do texto que eu apresentei nesta aula foi do livro, tá? O texto está e os exercícios e a questão está na página 286. Vocês vão ler esse texto de Immanuel Kant e vão produzir um texto relacionando as questões minoridade, escolher viver assim, guardiães, tutores da consciência e como sair dessa condição. O que eu devo fazer segundo Kant
para sair dessa condição? Assumir a minha maioridade, né, cara, galera? Assumir que eu posso tomar decisões, assumir que eu posso escolher, assumir que eu sou responsável, que eu não dependo da orientação de todos. Eu devo ter discussões, tá? Eu devo usar a razão como fonte para a libertação. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí pelo meu e-mail, pelo Google Sala de Aula, pelo WhatsApp da sala, pelo meu WhatsApp privado, né, individual, vocês podem mandar, que, como de costume, vou responder a vocês. Um abraço a todos.